leitura uníssona desse versículo. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Leiamos juntos. Diz assim a palavra de Deus: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém. Quando eu era criança, era muito comum passar filmes de terror que todas as gerações já devem ter ouvido falar. Era a tal da Sexta-feira 13. Nunca fui muito adepto de assistir filme de terror, mas a gente ficava olhando assim do canto quando a irmã mais velha assistia, e o que me chamava a atenção é que nunca parava de ter uma versão nova do Sexta-feira 13, parte 1. Aí matava o vivente, e aí ele ressuscitava. Sexta-feira 13, 2, 3, e aí ele morria no final. Daqui a pouco ressuscitava. Sexta-feira 13, 4, 5, 6, 7, 8. Inventaram até misturar alguns depois. O Jason com o outro lá. E o cara nunca morre. Sempre no final, quando você... graças a Deus. Agora se acabou. Daqui a pouco ressurgia de novo. Meus irmãos, eu tinha medo daquele negócio. Eu nunca assisti um filme desse todo. Ficava olhando assim de longe. Eu não sei se você já assistiu, se você viu, mas eu queria dizer que monstros como aquele realmente existem. Só que eles estão dentro de nós. Você tem um Jason dentro de você. Quando você menos espera, ele se levanta. Mesmo naquelas pessoas mais bondosas que você já viu, quando eles menos esperam, ele se ergue de novo. Parece que nunca morre o miserável. Meus irmãos, a Bíblia nos fala de algo que eu quero ilustrar exatamente com essa figura do que morre e se levanta, morre e vai se levantando, morre e se levanta, que é a nossa natureza pecaminosa. Nunca a gente deixa de ter uma luta contra o pecado. E esse assunto é um assunto que não é muito falado nos púlpitos hoje. Quando foi a última vez que você ouviu sobre mortificação? Ou, quero falar hoje sobre um chamado para você, o chamado para morrer. Não, estou querendo um chamado para viver, estou querendo um chamado para alcançar R$1 milhão. Eu quero um chamado para prosperar na vida. Eu quero um chamado para um casamento feliz. Agora, chamado para morrer, chamado para sofrer, mortificar. Essas coisas não são muito comuns hoje em dia, mas isso faz parte da essência do Evangelho de nosso Senhor. Então eu quero falar hoje sobre mortificação. E a figura é exatamente aquela do Jason mesmo. É algo que você parece que mata e quando você menos espera se levanta. É tipo a fome que você tem. Você termina de comer e alguém te oferece, não quero não. Você está na churrascaria, o cara está te passando lá aquele filezinho assim, ó, aquela gordurinha, chega a estar escoando ali, e aí você, nem aguento mais, não quero nem olhar. Por quê? Porque você está cheio. Até quando você vai dizer não para aquilo ali? No momento você fala, não quero. Passa 3, 4 horas, oferece de novo para ver. E aí já se levanta aquela vontade. Parece que a gente tem algumas coisas dentro de nós assim. E é por isso que a Bíblia fala sobre mortificar. Especificamente aqui em Romanos, há algumas palavras que são muito utilizadas pelo apóstolo Paulo. Nesta carta, que melhor poderia ser chamada de um tratado teológico sobre uma das principais doutrinas, a doutrina da justificação pela fé. Paulo escreve e fala amplamente sobre esta doutrina, que é a doutrina cristã, que é a essência do cristianismo. Nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. O justo viverá pela fé, e ele defende isso nessa carta. Ele desenvolve a salvação pela fé.
em Cristo Jesus. Algumas palavras são usadas pelo apóstolo Paulo aqui e em outros escritos dele, como que em contraste. Por exemplo, algumas expressões como carne, espírito, às vezes uma referência espírito como sendo espírito humano, mas outras vezes fazendo referência ao Espírito de Deus, como no próprio texto que nós aqui lemos, fazendo contraste entre uma vida apenas religiosa, segundo a carne, e uma vida pela fé em Cristo Jesus, pelo Espírito. Fazendo contraste também entre os pecados que nós cometemos na carne, no nosso corpo, e nosso estado hoje em Cristo Jesus, que é um estado ainda de luta. Você pode, por exemplo, perceber, chegando perto do nosso texto, a partir do capítulo 6, ele fala da nossa posição. Nós estamos em Cristo Jesus, fomos salvos pela fé. E aí ele diz, agora que nós somos salvos, nós vamos viver no pecado? Como que nós vamos fazer isso se nós para ele morremos? Então ele fala da união do crente com Cristo e que ele deve, então, entender. Você está numa nova posição agora. Você foi alcançado pela graça, você é salvo pela fé. Essa é a sua posição. Mas o seu estado atual ainda é um estado de luta. E é por isso que ele diz que nós devemos mortificar a nossa carne, fazer morrer a nossa natureza terrena, lutar contra os pecados que ainda habitam em nós. Então, a minha posição é, eu sou salvo em Jesus e vou viver para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Isso lá, mas ainda não agora. E enquanto eu estou aqui agora, eu ainda luto contra o pecado. Sendo que a Bíblia chega a afirmar essas duas coisas, dizendo, você é um santo, você é santificado em Cristo. Mas a Bíblia também diz, você é chamado para ser santo. Coisas que você já começa a desfrutar da sua posição em Cristo Jesus, uma nova criatura, mas também do seu estado atual, que ainda você não foi glorificado. Então você ainda luta contra o pecado tendendo de você. E esse pecado tendendo de você é que eu estou chamando aqui do Jason. Ou de alguma coisa que você acha que mata e daqui a pouco ele ressuscita de novo. Há várias outras expressões que o apóstolo Paulo utiliza. Aqui, por exemplo, foi traduzido em Romanos capítulo 8 como mortificardes. Se vocês mortificarem os efeitos do corpo, certamente vivereis. Mostrando que aqueles que estão em Cristo devem mortificar a sua carne. Escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele fala lá do que é próprio da natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. E depois ele vai dizendo outras coisas que ele deveria colocar no lugar. Ou seja, quem está em Cristo deve procurar ter uma vida de mortificação. Escrevendo aos Efésios, ainda com essa mesma figura, ele fala não agora de mortificar, mas ele fala de se despir do velho homem e se revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo, mas tem uma velha natureza ainda dentro aí de você. E a gente tem ouvido pouco falar sobre natureza pecaminosa, natureza caída, sobre o nosso estado atual. E eu acho que é por isso que a gente vê tanto crente sem santificação. Nós precisamos entender sobre esse assunto e eu gostaria de aplicar isso a algumas áreas da nossa vida. Mas antes de dizer as 3 áreas que eu quero aplicar o ensino sobre a mortificação, eu ainda tenho que dizer para vocês que sabe por que eu estou tratando desse assunto aqui? Porque o meu objetivo é tratar de outro. Mas eu não consigo tratar desse outro sem tratar desse. Mês de missões, lembramos do missionário norte-americano que chegou ao Brasil, queremos falar de obra missionária, queremos conversar sobre cidades onde a gente pode plantar igrejas aqui no Rio Grande do Sul, de missionários que nós podemos ajudar pelo mundo afora. Mas como eu vou conversar sobre isso se as pessoas só estão pensando em questões triviais da vida? Como que nós vamos sentar para conversar e planejar evangelização de pessoas que estão perdidas se todo mundo está só preocupado com o que vai conseguir agora?
com coisas passageiras, com que elas podem ter aqui e agora. O que enche os olhos das pessoas é ganhar dinheiro, é satisfazer os prazeres da carne. E aí você vem me falar de mortificação. Se eu falar de mortificação, se eu não falar de mortificação, dificilmente nós vamos querer falar sobre assuntos mais importantes, como a evangelização dos povos, a proclamação do evangelho, porque isso é dever de todo cristão. E por que eu vejo que tem pessoas que não estão nem um pouco preocupadas? Hoje mesmo nós citamos parte da história da nossa igreja, e às vezes você nem se interessou pelo assunto. Você está aqui? Não. O que aconteceu há 10 anos atrás, não estava aqui não quero nem saber. Não tem nem interesse pela sua história. Por que as pessoas estão assim? Alguém vai contar uma história? Não estou querendo saber a sua. Eu quero contar a minha. A gente está só preocupado com as nossas coisas. Nós precisamos de mortificação. Nós precisamos aprender sobre morrer para nós mesmos e viver para Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Esse chamado de Deus para nós. E eu quero aplicar isso em 3 áreas distintas, ou em 3 momentos distintos, que é onde a palavra de Deus nos mostra. Primeiramente, aplicando esse chamado de Deus para aqueles que não são crentes. O Senhor Jesus Cristo disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e siga-me. O chamado cristão, o chamado para viver com Deus, é um chamado para morrer, antes de qualquer outra coisa. O Senhor fala, pegue a cruz e venha. O que é pegar a cruz? É conviver com o seu marido aí, que é difícil de lidar. Aí você fala, esse marido é minha cruz, pastor. Eu acho que não é não. Acho que a sua cruz é você mesmo. São os seus pecados, as suas inclinações, a maldade do seu coração. E o Senhor chama as pessoas não para um momento de diversão. O Senhor chama as pessoas para morrer. O Senhor chama as pessoas para morrer para si mesmas, para desistirem de buscar os seus próprios interesses e começarem a buscar os interesses de Deus, de parar de ficar preocupado apenas com os seus planos, e quando muito ainda oram a Deus, dizendo, Deus abençoa meus planos. Até quando eles buscam a Deus é pensando nas suas coisas. Quando eu vejo igrejas entulhadas de pessoas que entram e saem, sem nenhuma busca verdadeira de Deus, sem nenhuma busca de abandono do pecado, sem ouvir o chamado para morrer, eu fico a me questionar, será que ali é a igreja de Deus? Será que ali é o povo de Deus? Essa crítica não é só para os de fora não, é para os de dentro também. Você que é religioso, todo domingo aparece aqui na igreja, vem cultuar a Deus, você já morreu para você mesmo? Você já ouviu o chamado de Cristo? Ou você apenas está num ambiente religioso com outras pessoas? Gosta das músicas, gosta dos irmãos, gosta até das brincadeiras que às vezes o pregador fala, mas você já ouviu esse chamado? O próprio Senhor Jesus disse para aqueles que estavam preocupados só com as coisas dessa vida, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem serás? Está só preocupado com as coisas dessa vida e esquecendo as coisas mais importantes. E a coisa mais importante é seguir a Jesus. Pastor, eu quero seguir a Jesus. Eu não posso seguir Jesus. Eu quero. Não estou fazendo nada agora mesmo, quero seguir a Jesus. Jesus mesmo falou, se alguém quer me seguir, é bom considerar se é isso mesmo que você quer. O Senhor ilustrou isso com 2 formas. A primeira, ele disse, um homem antes de construir uma casa, primeiro ele faz as contas para ver se vai conseguir construir a casa, para ele não começar, levantou até a metade, o dinheiro acaba, e depois ele fica passando vergonha perante os outros, porque não se planejou direito. Depois ele ilustra de outra forma. Qual é o homem, qual é o rei que quando vai para a guerra, não descobre quantos inimigos tem do outro lado, para ver se com os soldados que ele tem, dá para combater a guerra. Porque se tiver mais do lado de lá, ele ao invés de guerrear para matar todo mundo, ele entra em condições de paz. Jesus usou essas 2 figuras para dizer, você quer me seguir? Considere se é isso mesmo que você quer.
para você não começar e desistir na metade do caminho, para você não começar empolgado por um momento apenas, e depois essa euforia passa, outras temáticas surgem, e aí você deixa de lado. Por isso alguns também disseram para Jesus: Jesus, eu quero ir com o Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, aí depois eu vou. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os mortos, mas você vem e me segue. Ou seja, aqueles que ficam botando outras desculpas, colocando outras coisas na frente, esses ainda não entenderam o chamado de Deus. O chamado de Deus, presta atenção aqui no que eu estou dizendo. O chamado de Deus é um chamado daquele que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como é que a gente se alivia? Quando a gente se rende a Cristo e entende que a gente tem que morrer agora. Nossa vontade, vamos desistir dela. Quero ilustrar isso agora num exemplo providencial, lido durante o culto hoje, em Atos capítulo 8, que nos fala lá da história do apóstolo Paulo. Antes, Saulo. Você vê que aquele homem tinha, qual era o intento da vida dele? Perseguir cristão. O que ele queria? Prender todos aqueles da seita desse tal de Jesus. Um dia, no caminho para Damasco, o Senhor lhe apareceu como um grande farol de luz. Ele caiu cego e começou: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo ficou 3 dias cego. Foi levado à casa de um homem. Deus mandou um outro servo seu ir até ele, batizá-lo, fazer com que a sua vista voltasse. Depois daquele dia, os planos de Paulo já não eram mais os mesmos. Aquele homem que vivia para perseguir cristãos morreu. Outro começou a viver a partir daquele dia. Um homem agora que quer morrer para fazer a obra de Deus crescer. E a minha pergunta para você é: já houve esse momento na sua vida? A gente consegue enxergar na sua vida um momento em que era o velho homem, e esse velho homem foi crucificado, e agora um novo homem nasceu? Você já nasceu de novo da água e do Espírito, do alto? Você já teve uma mudança radical? De fato, seus olhos foram abertos, você já foi regenerado? Se você já foi, graças a Deus. Já faz parte do povo de Deus. Agora, se isso ainda não aconteceu, pode ser que nesse exato momento que eu estou aqui pregando essa palavra, Deus esteja abrindo os teus olhos, descortinando diante de você, destampando os seus ouvidos para que você possa entender uma coisa. Jesus te chama: venha após mim, tome a sua cruz, me siga. Tome a sua cruz e venha. Jesus nos chama para morrer. Não tem como viver para Cristo se nós ainda vivemos entregues aos nossos próprios prazeres. Nós temos que morrer. E a partir daí nós começamos a viver. Eu me lembro quando eu morri. Morri no dia 22 de setembro de 95. Está quase chegando, vou fazer 30 anos. Aquele dia foi o dia que o Senhor abriu meus olhos e me chamou agora. Eu tive que desistir de tudo que eu era. Desistir de tudo que eu pensava, para agora dizer: Senhor, o que queres de mim? E a partir daquele momento ele começou a me guiar. Esse momento já existiu na sua vida? Quando o Simon esteve aqui no Brasil, o que ele fez foi pregar o Evangelho, para que pessoas pudessem morrer para elas mesmas, a fim de que pudessem viver para Deus. Você nunca vai poder viver para Deus se você não morrer para você mesmo. Você precisa então olhar para a cruz e caminhar em direção a ela. Pela fé: Senhor, eu creio em Ti. Arrependido de seus pecados, desejoso agora de viver pela fé no Filho de Deus. Esse é o chamado para morrer para si mesmo e viver para Deus. Essa é a primeira aplicação que eu faço. E antes de prosseguir, eu preciso mais uma vez perguntar: você já teve essa experiência na sua vida? Você já teve, de graças a Deus, esse foi o momento mais maravilhoso da sua vida até então. Melhor até do que o teu casamento, melhor do que o teu emprego,
melhor do que qualquer outra coisa, foi o dia do seu encontro com Jesus Cristo. Agora, se ainda não teve esse momento, arrependa-se, creia hoje mesmo. Corra desesperadamente aos pés da cruz, disposto a abdicar de tudo, a morrer para você mesmo e a viver para Deus. Ainda hoje o Senhor chama pessoas assim. Muitos vão ouvir, mas nem todos vão realmente atender esse chamado. Afinal, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E alguns vão ouvir essa voz e dizer: sim, Senhor, eu quero viver pela fé em Ti. Arrependa-se, pois, e creia nele. O Senhor o aguarda. Esse dia é um dia tão maravilhoso que a Bíblia diz que há festa no céu no dia que isso acontece. Há uma festa no céu no dia que uma pessoa se converte ao Senhor Jesus. Abre mão de tudo e diz: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver agora pela fé no Filho de Deus. Que momento maravilhoso. Deus te chama hoje mesmo para isso. Arrependa-se e creia. Queria fazer uma aplicação agora para aqueles que já tiveram essa experiência. Você já nasceu de novo e pode dizer com alegria: sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus mudou o meu interior. Deus me trouxe paz. Deus me reconciliou com Ele. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo, ainda que tenha perdido tudo. Se você desfruta disso, você é a pessoa mais feliz da face da terra. Recordo de um dos testemunhos que o reverendo Ronaldo Lidório conta em uma região próxima do Iraque, onde algumas pessoas se converteram. Eles fizeram uma reunião e as reuniões lá não acontecem em horário marcado que nem a gente aqui não, viu? Ninguém bota no Instagram, nem diz assim, porque a situação lá é muito complicada. Eles avisam poucas horas antes: nós vamos reunir em tal lugar. Os diáconos ficam nas esquinas para ver se não está chegando alguém para vir matar os cristãos, mas mesmo assim, com risco de morte, eles se reúnem. E ele disse que em uma dessas reuniões houve um quebrantamento tão grande entre eles, eles choravam. E ele então estava do lado de um senhor que chorava copiosamente, e ele começou a interagir com ele para saber por que ele estava chorando tanto. Ele estava dizendo: todos me deixaram. Depois que eu me converti, a minha esposa me abandonou, meus filhos me deixaram, perdi o meu emprego, meus recursos, perdi tudo, não tenho mais nada. E ele chorava copiosamente e parava e dizia: mas eu tenho Jesus Cristo. E isso é melhor do que tudo. Então, olha o contraste. Sentimento de abandono, de tristeza, de dor, por ver os parentes lhe deixarem, mas ao mesmo tempo o conforto, a alegria, por perceber que o Senhor era com ele. Pode viver agora com Jesus. Encontrou esperança de vida. Aqueles que encontraram esperança de vida, agora tem uma caminhada pela frente. E essa caminhada é até o dia da volta de Cristo. Nessa caminhada é onde a gente mais precisa aplicar a mortificação. Morrer para nós mesmos e viver para Deus. Fazer morrer a nossa natureza. Inclusive, quando o texto diz mortificar os feitos do corpo, aqui está no tempo presente, dizendo que é uma ação contínua, que a gente vai precisar fazer a cada dia. Por que a gente encontra crentes ou pessoas religiosas, pessoas dentro das igrejas, que estão há 5, 10, 15 anos e continuam com os mesmos vícios de antes, com os mesmos pecados de outrora? O que está acontecendo? Que cristianismo é esse? É um cristianismo sem cruz, porque o chamado é para morrer. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Para mim, é assim que eu vivo. Se nós estamos em Cristo, agora nós precisamos mortificar os feitos do nosso corpo. Nós precisamos fazer morrer o Jason que tem dentro de nós. Quando nós estamos aqui na igreja, a gente vê o melhor de cada um de nós, não é? Você já viu como você é piedoso aqui na igreja?
Olha para o rostinho de cada um de vocês. Até os mais feios, de cara amarrada, são mais simpáticos aqui na igreja. Você cumprimenta as pessoas, dá um abraço. Como é que vai, meu irmão? Com licença, por favor. As pessoas não são tão queridas dentro da igreja, né? A paz do Senhor, irmão. Graça e paz. Deus te abençoe. Que maravilha. E quando sai daqui, como que é a nossa vida? Nós precisamos mortificar a nossa velha natureza e evidenciar as marcas da redenção. Precisamos nos despir do velho homem. Deixa eu ilustrar isso aqui. Velho homem é aquele que ainda carrega desejos sexuais impuros. Eu preciso matar isso. Agora tem que ter uma vida de pureza. Aquele tipo de pessoa que é encrenqueira, onde chega faz fiasco. Agora ela está em Cristo. Não, ela mortifica isso. Sabe aquela pessoa que guarda uma fofoca? Mas agora ela está em Cristo. A pessoa começa a contar e ela... não vamos falar sobre isso, não. Ela luta internamente. Tem uma luta do velho homem contra o novo homem. Eu quero ouvir, mas eu não quero ouvir. Quando a pessoa convida para os prazeres dessa terra, aí a pessoa diz, eu quero ir. Quer dizer, não quero ir. Mas no fundo eu quero. Mas também lá no fundo eu não quero. Aí você fala, que luta é essa? Essa é a luta do cristão. Chamado para fazer morrer a sua natureza. Você tem que fazer morrer a sua natureza. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, esmurro o meu corpo, para que tendo pregado aos outros não venha a ser desqualificado. Ou seja, do que ele está falando? Ele está falando desse processo que nós precisamos constantemente praticar de não fazer a vontade da carne, mas fazer a vontade de Deus. Só que isso não é feito com a nossa força. Tudo começa em Cristo, continua em Cristo. A pessoa que teve o chamado de Deus para morrer para si mesma e viver para Deus, ela começou vivendo pela fé, alcançada pela graça. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo, vocês começaram tão bem e agora estão mudando? Você começou pela fé e pela graça. Como é que a gente continua? Pela fé e pela graça. Clamando a Deus e procurando se enquadrar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a lei de Deus, ela está aí para nos fazer constantemente refletir, a fim de abandonarmos os feitos da nossa carne. Paulo escrevendo aos Colossenses, então ele diz claramente o seguinte, Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, morreu para o pecado, mas está vivo para Deus. O que é que você faz? Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ou seja, aqueles que receberam o chamado para morrer para si mesmos, eles estão agora pensando nas coisas do céu. Mas ao mesmo tempo começa a se levantar umas lembranças da terra. Então ele precisa combater. E aí vem o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é idolatria. Depois ele prossegue de novo. Verso 8. Despojando-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais aos outros, uma vez que vos despistes dos velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Irmãos, quem está em Cristo, quem morreu para si mesmo e vive para Deus, ele vive em constante luta. A luta contra a sua própria natureza. Seu coração dizendo, eu quero. E o novo homem dizendo, isso não é mais para ti. E o velho homem dizendo, mas eu ainda quero. Mas você diz, não quero isso mais para a minha vida. Você vai sair do culto hoje mais fortalecido. A gente vem para a igreja, a gente vai numa reunião, a gente lê a Bíblia, a gente se fortalece espiritualmente. Mas depois que vai passando esse tempo, e a gente vai deixando de alimentar o nosso novo homem, o que acontece? O velho homem começa a se levantar.
o Jason começa a se levantar na nossa vida. E quando a gente menos espera, aquela irmãzinha tão piedosa, que estava há pouco louvando a Deus, dizendo: Deus, te amo, Deus, tua graça nunca falha. Aí ela está falando outros nomes, e às vezes até uns palavrões, dentro da própria casa. O que está faltando? Está faltando mortificação. Está faltando entender o chamado de Deus. Deus não quer que sejamos cristãos à nossa maneira. Deus quer que nós morramos para nós mesmos, para vivermos para Deus. É uma nova vida. A gente não faz mais o que a gente quer. Às vezes a gente percebe Deus mudando até as nossas vontades, as inclinações da nossa carne. Quando eu me lembro que eu gostava de ouvir rock, heavy metal, pesado, e hoje me alegro ouvindo o coral cantando. Estou até com saudade de ouvir o coral. Aí você fala: como é que muda o gosto assim? Deus muda. Como é que gostava de festa, de noitada? Agora gosta de estar no meio dos crentes, lendo a Bíblia, orando, ouvindo as pessoas 1 hora orando. Deus o livre. Tem gente que fala assim, né? Lá na igreja, 1 hora, meu Deus do céu, quem aguenta? Ler a Bíblia esse tempo todo? Não, isso não é para mim não. Claro, o velho homem não quer essas coisas. O velho homem quer ficar solto. Mas nós somos nova criatura em Cristo. Você foi chamado para fazer morrer a sua natureza. Você precisa fazer morrer os seus desejos, a sua carne. Você consegue perceber isso? Quando você deixa de buscar a Deus, teu velho homem vai se levantando. Tu começa a buscar a Deus, o velho homem vai mortificando. Deixa de buscar a Deus, o velho homem vai se levantando. Começa a frequentar a igreja assiduamente, lendo a Bíblia diariamente, o velho homem vai lá, ó. Ele começa a levantar e você, golpe nele. Ele começa a levantar, golpe nele. Aí daqui a pouco não vem um domingo, não vem 2, já não lê a Bíblia como lia antes, já não ora como orava, já não tem interesse de frequentar os ambientes religiosos. Como é que fica? O velho homem vai se levantando. E aí, em vez daquela beleza do novo homem, a gente vai ver na caricatura do velho homem querendo se levantar de novo. Irmãos, não convém que vivamos assim. Deus nos chama para morrer para nós mesmos e vivermos para Deus. Como está a sua vida, meu irmão em Cristo? Você tem tido vitórias sobre o pecado? Eu não sei quais são as inclinações de sua carne. Cada um tem inclinação para uma coisa diferente. Mas todos nós pecamos em muitas coisas. E ninguém é igual a ninguém. A pergunta é: como você tem lutado? E o melhor, você tem vencido nessa luta? Você está tentando vencer nessa luta na força do seu próprio braço? Ou você tem procurado vencer buscando a Deus, buscando a Cristo? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, Gálatas no capítulo 5, fazendo referência a esse mesmo fator de nova vida em Cristo Jesus, ele declara: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito é viver pela fé em Jesus, é viver crendo pela fé, é desfrutando da graça de Deus. Você não começa só tendo fé, começou pela fé, tem que continuar pela fé, tem que continuar invocando a Cristo. Se nós não buscarmos a Cristo diariamente, nós vamos deixar o velho homem se levantando a cada dia. Nós não temos uma fórmula para matar o velho homem. A gente tem uma pessoa conosco para nos auxiliar nisso. E essa pessoa, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito que habita em nós, ele nos habilita a gente olhar para o pecado e dizer: não. Meus irmãos, o pecado vai bater na sua porta essa semana, de novo. E quem sabe você luta contra pecados que só você e Deus sabe. E Deus sabe as lutas que você tem. E não precisa os outros ficarem sabendo também não, porque a gente sabe que todo mundo tem suas lutas. Se é cristão verdadeiro, tem luta. Se é cristão verdadeiro, tem tristeza, porque nem sempre consegue triunfar sobre a própria carne. Se é cristão verdadeiro, também tem horas que ele diz: graças a Deus,
caí, mas dessa vez eu consegui me segurar. Estou me doendo por dentro, porque eu queria ter respondido, mas eu me segurei dessa vez. E a pessoa começa a festejar, porque ela viu Cristo aparecendo e não mais a sua própria natureza. Quem é que tem aparecido mais na sua vida? Você ou Jesus? Quem tem vencido nas lutas? Você tem sucumbido sempre? Ou você tem guerreado? Ora cai, ora levanta. Bem, se está assim, continua, persevera. Enxuga a lágrima e segue adiante. Agora, se você está vivendo continuamente no pecado, isso é um indicativo de que talvez você nem se converteu. Porque quem vive para si mesmo e vive na prática do pecado, não o viu nem o conheceu. Quem está em Cristo é nova criatura. Ele não peca mais como antigamente. Antigamente ele pecava e nem ligava. Hoje em dia ele peca e dói na consciência. Ele peca e alguma coisa dentro dele diz assim, não devia ter feito isso. Ele erra e o Espírito de Deus está dentro dele, começa a dizer, tem uma coisa errada aí, né? Você não devia ter feito isso. E para piorar, a gente começa a ouvir as acusações. As acusações do vil tentador, que nos oferece o pecado, e depois que a gente pratica o pecado, ele vem depois atormentar a nossa mente, pelos erros que praticamos. Meus irmãos, nós precisamos lutar, precisa ter um choro na sua alma. O choro de Romanos capítulo 7. O choro de todo cristão, que sabe, a minha posição em Cristo é essa, sou nova criatura, morri para o pecado, estou vivo para Deus, justificado pela fé, o Espírito de Deus habita em mim. Mas o meu estado atual ainda é assim. Olha como ele diz em Romanos 7. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo dos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Esse grito, esse brado desesperado, é o brado do cristão que vive em luta para mortificar o seu velho homem. Hoje vence, amanhã vence, depois vence, daqui a pouco tropeça e fica triste, desanimado e acha que Deus não lhe perdoa mais. Aí Deus usa alguém para dizer, irmão, crê no Senhor Jesus, volta para a casa do Senhor, volta a ler a Bíblia, deixa disso. Aí aconselha a pessoa, vou buscar Deus de novo. Aí a pessoa se levanta. É a nossa luta constante. Precisa ter esses brados dentro do seu coração. Desaventurado o homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A esperança dessa luta está apenas no porvir. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas aqui eu queria que você pensasse. Você tem afligido sua alma como crente no Senhor Jesus? Você tem chorado pelos seus pecados? Ou você os pratica brincando e rindo, como se fosse natural? Na vida de um verdadeiro crente, não há prazer no pecado. O pecado pode até ter um gostinho doce, muito rápido, mas o amargor vem logo na sequência. Agora, aqueles que se banqueteiam no pecado e gostam daquilo que fazem, esses estão dando evidências que nunca ouviram, nem o conheceram. Mas se há luta no seu coração contra o pecado, você saiba que a maneira de você vencer é a mesma da aplicação anterior. Pessoa chamada para morrer, entregar a vida a Jesus.
Você vence na luta contra o pecado, clamando por Jesus. E o Espírito de Jesus Cristo, que habita em nós, vai nos dar força para a gente vencer. E na próxima oportunidade você vai dizer: eu quero dizer não. Não vou. Deus, me ajuda. Não vou errar. Me ajuda, Senhor, para eu não cair de novo nesse mesmo pecado. Me ajuda, Senhor, a glorificar o Teu nome, a buscar as coisas excelentes da vida. Quando assim vivermos, nós estaremos evidenciando que Cristo de fato está em nós. Fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Mortificai o pecado em vocês. Deve se despir do velho homem e se revestir do novo. Essas são as ordens de Deus para o povo do Senhor. Por último, irmãos, esse assunto da mortificação, ele tem uma aplicação posterior, gloriosa, e que nós não podemos deixar de considerar. Morrer para mim mesmo e viver para Deus nos faz pensar numa realidade futura, onde daqui a um tempo eu vou morrer mesmo. Agora vai ser o tombo físico. Vai morrer de infarto, ou vai morrer num acidente, ou vai ter uma diabetes pesada e vai morrer. Eu não sei como é que você vai morrer, mas você vai morrer. Vira essa boca para lá, pastor. Vamos falar de viver. Uma hora você vai morrer. Eu espero que não seja por agora, que a gente ainda viva juntos como irmãos por um bom tempo. Mas a morte vai chegar. Eu li há poucos, irmãos. 15 anos da história da nossa igreja. Começa a ler os nomes lá, já tem alguns dos que estavam com a gente aqui, congregando, Deus já chamou para a glória. Daqui a pouco é você. Aí eu falo você, você já baixa assim, eu não, pastor. Bote outro aí, que eu não quero ir agora não. A morte vai chegar. E aí você vai entender de fato o chamado para morrer. Mas quando essa morte chegar, nós agora vamos desfrutar da vida em sua plenitude. Enquanto estamos nessa terra, nós desfrutamos das sementes, dos lampejos da glória celeste que o Senhor tem reservado para nós. Mas em breve, a nossa morte vai ser real. Nossa morte física. E quando isso acontecer, a nossa parte não material, nossa alma, nosso espírito, vai ser levado a Deus. E aguardará a ressurreição final, quando receberemos novo corpo e vamos viver agora numa alma e num corpo novo por toda a eternidade. Quem sofre de hérnia de disco não vai ter. Quem sofre de esterilidade capilar não vai ter. Avantajados horizontalmente não ficarão mais assim. Você que tem doenças mentais não vai ter mais doença mental. Você que tem inclinações para o pecado, oh dia glorioso, não vai ter mais. Morreu, acabou, é um novo homem. Imagine aqueles que foram alcoólatras e lutam, não podem nem sentir o cheiro. Ele vai chegar na glória do céu, eu não tenho mais essa inclinação. Aqueles que viveram baseados em vícios a vida inteira, em algum momento dava um gatilho, ele corria para lá. Ele vai ter uma nova vida, não me inclino mais para isso. Aqueles que viviam entregues à luxúria, aos desejos impuros, aos desejos sexuais ilícitos, vai chegar na glória do céu e dizer: graças a Deus não tenho mais essa luta dentro de mim. Aqueles que gostavam de fazer inferno na vida dos outros, esses não estão no céu, estão no inferno mesmo agora, vendo o que merece lá. Mas se converteu, essa pessoa está lá feliz da vida agora com seus irmãos. Meus irmãos, o processo de mortificação aqui dessa terra nos aponta para a morte que nós vamos sofrer ainda um dia, mas que passaremos da morte para a vida por toda a eternidade e vamos ficar livres do pecado. Se você é cristão, você tem que aguardar e clamar por esse dia.
É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, depois que ele diz, aventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele faz essa pergunta retórica, mas ele responde na sequência, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Um dia Jesus Cristo voltará. Um dia Ele vai completar a obra que Ele começou na minha vida. Um dia Ele vai curar todos os traumas da minha alma. A sua redenção vai ser completa, eu não vou ter mais medo de nada. Eu não vou ser mais ser assombrado com os pecados do passado. Eu não vou mais viver dependendo de alguém para me ajudar, para me sentir bem. Eu vou viver feliz na vida por toda a eternidade, na presença de Jesus. Porque a minha velha natureza, o meu velho homem morreu, não existe mais. Você consegue se imaginar nesse dia? Contemple pela fé aquele que você vai ser, para que hoje você possa viver conforme esse padrão. Você vai morrer para ir para a glória. E é por isso que deve existir no coração do cristão verdadeiro, que entende o papel fundamental da mortificação. Ele vai dizer como o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, vai ser uma bênção. Hoje em dia, se falar assim, pastor, estou pensando em morrer, a gente já pensa que a pessoa está em depressão, né? E a maioria das vezes está mesmo. Pastor, eu quero morrer. Eu só quero chorar. Não sei de nada. A pessoa está desanimada por causa dos problemas. Não é nesse sentido não, viu? Paulo não estava em depressão aqui. Paulo estava contemplando a glória do céu, a vida plena, gloriosa, que Deus tem reservado para os seus filhos, para o seu povo eleito. E ele começava a pensar, meu Deus, aqui todos os problemas, todas as opressões, todas as limitações, todas as dificuldades que a gente passa aqui, nada disso vai se comparar com a glória do céu. Não vejo a hora de partir para a glória. Agora eu tenho que confessar a vocês, eu não tenho encontrado cristãos com esse desejo. Para não dizer que não encontram, eu encontro o pastor Geraldo, é o único que eu tenho visto. A gente começa a conversar, e eu não vejo a hora de ir para o céu. Eu fico, calma pastor, não vai agora não. Todo mundo está querendo ficar, ele está querendo partir. Eu não estou encontrando mais crentes querendo ir para o céu. Quer dizer, eles até querem, mas bem lá na frente. Eles não querem ir para o inferno, na verdade, mas eles querem o melhor de Deus nessa terra. Infelizmente, vivem recebendo falsas promessas disso. Você é filho de Deus, você vai ter o melhor nesse mundo. Cadê o chamado para morrer? Venham após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e me siga. Cadê as pessoas com esse chamado? Cadê os crentes com esse chamado? Quem tem esse chamado não vê a hora de chegar o glorioso dia da volta de Cristo. Vou estar livre do meu mal. Não vou mais ver injustiça nessa terra. Não vou ver mais os efeitos do pecado dominando na sociedade. Não vou ver o pecado na igreja, nem na minha família. E principalmente não vou ver isso mais em mim. Eu vou ter um novo corpo dominado pelo Espírito Santo. E vou poder viver por toda a eternidade com o Senhor. Cristãos verdadeiros precisam ter esse tipo de sentimento. Se você tem, graças a Deus. Se você não tem, peça isso a Deus. Senhor, me perdoa, porque às vezes eu estou tão acomodado com as bênçãos que o Senhor tem me dado aqui na terra, que eu não estou nem querendo ir para o céu. Eu nem decorei mais aquele versículo do apóstolo Paulo, porque para mim morrer agora eu não queria não. Queria aproveitar mais um pouco. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E Paulo diz, mas assim, pensando que a morte vai chegar de qualquer jeito, eu prefiro até ficar, para ser útil no reino. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o propósito principal do tratar desse assunto. Por que eu quero falar sobre morrer para si mesmo e viver para Deus? Porque quem vive em Deus desse jeito, lutando contra o seu pecado, aguardando a volta de Cristo, obedecendo ao Senhor Jesus, se enquadrando no que a palavra de Deus ensina, essa pessoa, ela quer testemunhar de Jesus Cristo. Ela quer ver
outros pecadores tendo contato com essa verdade. A pessoa tem desejo de ver a sua família convertida. A pessoa tem desejo de ver seus amigos convertidos, seus compatriotas. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, a pessoa começa a imaginar, eu quero ver gente convertida por aqui. Eu estava com minha esposa ontem falando para casais em São Miguel do Oeste e passando por algumas cidades, paramos em uma dessas cidades. Tiramos uma foto e oramos naquela cidade. Senhor, aqui não tem igreja. Abençoa, Senhor, para a gente plantar uma igreja aqui. Agora, se eu começar a falar sobre esse assunto, você vai estar interessado? Só quem busca uma vida de mortificação vai estar interessado nisso. Quando o pecado aguça, a obra missionária morre. Quando a gente começa a se preocupar só com as coisas dessa vida, a gente não tem como pensar na evangelização do mundo. A gente começa a ouvir a história do missionário que está necessitado, precisando de ajuda, e a gente fala, pá, cara, eu também tenho minhas necessidades agora. Então ele só se preocupa com ele mesmo. Nós precisamos de mortificação para sermos cristãos verdadeiros, para cada dia tomar a nossa cruz e segui-lo, matando a nossa velha natureza e procurando fazer aquilo que agrada a Deus, aguardando o glorioso dia em que estaremos todos os povos, línguas e nações na presença do Senhor por toda a eternidade. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos planejar. Mês das Missões, uma igreja como a nossa, que tem mais de 1,5 séculos no Brasil, e ainda tem um monte de cidade que a gente não está presente, a gente precisa se preocupar com essas coisas. Quem vai se preocupar com essas coisas? Quem vai se preocupar com essas coisas? É hora de você dizer, eu, pastor, eu quero me preocupar com essas coisas. Na porta você já vai me perguntar, pastor, onde é que o senhor estava orando, que eu quero orar por essa cidade também. Eu estava em Frederico Westphalen e achei só uma igreja neopentecostal. Aí eu falei, rapaz, tem uma igreja reformada na cidade. Aí fui, passei do lado, vi uma cidade aqui, uns irmãos aqui, Maravilha, é o nome da cidade. Passei Maravilha, lá na sua terra. Fiquei feliz, porque tinha eu estava falando para o casal, tinha um casal de Maravilha. Eu falei, que maravilha? Eu falei, quem nasce Maravilha é o quê? Maravilhoso? Fiquei curioso agora até para saber como é que era. Mas lá não tem a nossa igreja. Eu fiquei pensando, olha, o irmãozinho falou, mas nós vamos fazer culto aqui. O pastor está indo lá uma vez por mês. Eu falei, que bom, vou lhe encaminhar algumas pessoas também. Irmãos, vamos nos preocupar com as coisas do reino. Vamos pensar em missão. Vamos pensar em plantar igreja. Vamos pensar em colocar os nossos colegas de trabalho em contato com o Evangelho. Vamos gastar dinheiro nosso para comprar Bíblia, para dar para as pessoas. Vamos começar a se preocupar com os outros e não só com nós mesmos. Nós precisamos de mortificação para isso, para a gente começar a se envolver na obra de Deus. Deus está chamando pessoas para servi-lo. E um monte de gente está só querendo receber bênçãos do Senhor, mas Deus está recrutando pessoas para se tornarem pescadores de homens, para viverem para a glória de Deus, porque a missão maior nossa não é evangelização, a missão maior nossa é glorificar a Deus. Só que a gente glorifica a Deus assim, né? Você chega assim diante de Deus, Deus, é tão bom te adorar, te servir. Aí tem pouca gente aqui assim, fala, vem. Aí você evangeliza alguém, aquela pessoa se converte, morre para ela mesma, se mortifica, começa a buscar a Deus e fala, vem junto. Aí você começa, que legal, estou adorando eu a Deus, junto com meu irmão, Deus, é tão bom, mas falta mais gente. Daqui a pouco você vai lá atrás de outro, para quê? Nós vamos atrás de gente para adorar a Deus. A gente quer gente que venha morrer aos pés da cruz para receber a vida de Deus, para ser ressuscitado em Cristo. E aí, aqui ainda não tem? Então nós precisamos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no finalzinho aqui da carta, dizendo, olha, eu quero falar nos lugares onde Jesus não é conhecido. E ele chega a dizer, lá no capítulo 15, eu quero ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles
seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Os gentios, as pessoas que não creem no Senhor Jesus, elas estão adorando. Mas estão adorando a quem? Você viu as estatísticas do estado do Rio Grande do Sul? O último censo, o que cresce? Ou seja, religiões que não creem no Senhor Jesus, religiões que invocam espíritos. E por que as pessoas estão indo para esse negócio? Porque foi o que chegou para elas. E quem vai pregar o evangelho para elas? Se elas só estão preocupadas com elas mesmas. Tem uma pessoa do lado para você fazer isso, mas você não está mortificando assim. Você precisa morrer para você mesmo, para você começar a se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor. Para a gente mudar a realidade. O Senhor nos mandou ir por todo mundo. Satanás não pode frear a obra missionária. Mas os crentes estão freando por causa de suas vidas entregues ao pecado. Nós precisamos despertar do nosso sono, mortificar o nosso velho homem, levantar o nosso novo homem e dizer: Senhor, eis-me aqui, pronto para te servir. Como o apóstolo Paulo, eu quero que aqueles gentios que não conhecem a Deus, estão adorando tudo errado, eu quero ensinar eles como adorar a Deus, para que a adoração deles seja aceitável. Eu vou falar sobre Jesus Cristo nesses lugares. Irmãos, esse é o mês das missões. Mas a gente não pode pensar isso só em um mês. Isso tem que ser a prática da igreja. Isso não é uma programação da igreja. Isso tem que ser o estilo de vida da igreja. O estilo de vida seu. Alguém que morreu para si mesmo, mas que vive para Deus. E por isso está preocupado com coisas maiores do que as coisas que envolvem só você mesmo. Meus irmãos, todos nós temos um Jason dentro de nós. E enquanto ele estiver se levantando, você vai ficar só preocupado com a sua vida, com as suas coisas, e não vai se preocupar com as coisas de Deus. Mortificai o vosso velho homem. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Vocês devem se despir do velho homem. E assim, como novas criaturas em Cristo, revestidos do novo homem, vivos para Deus, vivam agora para glorificar o nome do Senhor, servindo e sendo luz no meio das trevas. Que Deus os abençoe e os fortaleça, para que possam compreender plenamente esse chamado. Deus me chama para morrer para mim mesmo, para eu viver para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.